Olha, uma pergunta que eu confesso que eu não aguentava mais receber, agora aparentemente está chegando ao final. O que mais se viu, principalmente no Jornada, mas aqui no Raiz Tricolor também, era a pergunta: Gabriel, Lessa, lá no Jornada, né? O Bernal fechou? E aparentemente, sim, o Bernal fechou. Pra falar disso, de outras notícias aqui nesse vídeo. Vamos de vinheta, um tempão sem vinheta comigo iniciando direto na notícia. Vamos de vinheta hoje. Pô, a vinheta tá aí pra ser usada, né? Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Cara, a gente, como eu falei, que já abre falando diretamente sobre a situação do Facundo Bernal. Enfim, notícias publicadas vindas diretamente do Uruguai pelo jornalista Uriel Lugt, que é um dos que mais apurou sobre essa situação, e também pelo Nico Musetti, que são dois que colocaram, né, muitas informações ligadas ao jogador, né, são dois jornalistas que falam muito de futebol uruguaio. E, bem, vamos lá, tá? Primeiro a gente fala a informação que foi publicada pelo Uriel Lugt, que tá aí na tela, de que Facundo Bernal é jogador do Fluminense. O Defensor Sporting vendeu 60% do seu passe, né, dos direitos econômicos, por 3,6 milhões de dólares, aquele valor que a gente já tinha visto. Contrato até dezembro de 2028, e aqui a principal informação que garante, né, é de que ele chega entre terça ou quarta, ou seja, amanhã ou na quarta-feira, ele viaja para o Rio de Janeiro. Não sei se esse entre, né, que significaria que ele chega na madrugada de terça para quarta, mas chega até a quarta-feira, ele está pingando no Rio de Janeiro. Isso foi publicado pelo Uriel Lugt. Aí tem alguns detalhes, aqueles detalhes sórdidos da situação, que foram publicados pelo Nico Musetti, ou Musetti, não sei como é que se falou, Musetti mesmo, né? Fim da novela. Facundo Bernal jogará no Fluminense, último campeão da América. Acabaram de finalizar a negociação, a transferência, histórica para o Defensor Sporting. E aqui ele bota em 3 milhões e 800 mil dólares. Pô, Gabriel, 200 mil só a diferença. Então, vamos lá. Primeiro ponto é, 200 mil dólares, a gente está falando de 1 milhão de reais, é sim muita diferença. Segundo, pode ser, Gabriel, os valores são diferentes? Pode ser que não. Às vezes, um fez a correção de câmbio de uma forma, o outro fez de outra. Às vezes, um está considerando uma taxa que o outro não está considerando. E tá, enfim, então acho que está dentro ali da média. É até um detalhe isso que é muito importante. A galera acha que às vezes vendeu por 10 milhões. O outro time faz um pix de 10 milhões lá para conta e não é assim que funciona, né? Você tem transferências financeiras, você tem taxas de inscrição e etc. Que às vezes fica num negócio, quer ver? Um exemplo, a negociação do Endrick para o Real Madrid, se eu não me engano, tinha aquele valor astronômico, só que boa parte daquele valor astronômico lá de 70 e tantos milhões de euros, boa parte não, mas uma parte ali significativa de alguns milhões, eram de custos da transferência, da inscrição do jogador, da transferência internacional, etc., que estava naquele bolo. Palmeiras não recebeu aquele valor inteiro. Então, só para deixar claro de que aparentemente é o mesmo valor, né? 3.800, 3.600, por 60% do jogador. Quando... Aqui essa informação é importante, tá? Quando a negociação, né, os seus direitos econômicos esteve perto de dar ruim, né, trazendo para o brasileiro atual, né, para o português brasileiro atual, o Fluminense se ajustou, pressionou e concretizou a negociação. Jogador com projeção europeia, dá o primeiro grande salto até ao forte brasileirão. Tem condições suficientes para chegar à seleção uruguaia. Aqui ele traz mais detalhes. Corrijo, né? Finalmente... aqui ele esclareceu a questão dos valores, né? 3,6, feito há uns 10 dias. O que mudou foram as formas de pagamento e os prazos de pagamento mais curtos. Algo que o defensor se manteve firme e não cedeu. Ou seja, vamos lá, interpretando aqui o que diz o jornalista uruguaio, fontes de lá. A negociação esteve próxima de dar merda
por conta de valores. E todo aquele esclarecimento que eu fiz em relação aos valores, né? Porque teve outros jornalistas uruguaios publicando 3,8 também, tá? Por isso que eu fiz aquele esclarecimento aqui, por exemplo, ó, o Sebas Giovanelli também publicou 3,8 milhões de dólares, tá? Então pode ter sido aquele ponto todo que eu falei dos números, né, de taxa, de alguma coisa, pode ter sido simplesmente uma fonte que passou errado ali, passou 3,8 e era 3,6 e depois, por isso, o Musetti retificou. Mas voltando aqui, quando ele diz aqui que quando a transferência esteve perto de cair, né, de dar errado, o Fluminense se ajustou e encerrou, e conseguiu encerrar, né, conseguiu fechar a negociação. E depois ele fala sobre forma de pagamento. Essa negociação pelo Bernal teve algumas etapas. A primeira etapa delas foi a etapa do Fluminense fechar com o jogador. Essa foi a primeira etapa. O Fluminense fechou com o jogador, acertou-se com o jogador a ponto de, não importava se Corinthians, se Botafogo, se Atlético Paranaense, qualquer outro time ia atrás do Facundo Bernal. O Fluminense já tinha o sim do jogador e um agrado num contrato, não num contrato, né, mas num contrato de boca que era interessante para o Facundo Bernal. Provavelmente um acerto de um salário considerável, um aumento considerável para um jogador vindo da Liga Uruguaia. Provavelmente também colocando as suas credenciais de um clube que vende para a Europa, de que tem moral, de que ele pode ser sim um caminho, e também de conquistar títulos, né, que é o que o Fluminense tem feito nos últimos anos. Fechou com o Bernal. Isso tirava, né, esses argumentos que eu dei aqui, tirava o Botafogo da jogada, né, principalmente por essa projeção e pelos títulos. Tirar o Corinthians da jogada era na negociação com o Defenso. E aí é a segunda etapa, que era mostrar que o Fluminense estava fazendo uma oferta condizente com o que ele tinha para poder pagar, né, que ele não tem atrasado seus pagamentos, etc., como o Corinthians tem. O Fluminense tem atrasado os pagamentos? Até atrasa, mas o do Corinthians é um caso assintoso e bizarro de dívidas. Então, isso convenceu o Defensor a negociar com o Fluminense. Aí foi para uma terceira etapa, porque o valor que o Fluminense ofereceu inicialmente, pouco mais de 2 milhões de dólares, não resolveu a situação. E aí o Defensor recusou e a gente chegou até uma quarta etapa dessa negociação, que foi o Fluminense negociando a multa. O que é negociar a multa? A multa era de 6 milhões de dólares por 100% do jogador. O Fluminense, então, fez uma proposta de 3.600, né, diferente até do que está ali, como a gente já corrigiu, 3 milhões e 600 por 60% do jogador. 3 milhões e 600 é 60% de 6 milhões. Assim, o valor bate ali pelo valor da multa. Finalizado a questão dos valores, fechado, 3 milhões e 600 por 60% do jogador, tá tudo certo. Vamos para a quinta etapa dessa negociação. Olha quantas etapas teve, por isso que isso foi muito enrolado. Que era a forma de pagamento. O Fluminense vai pagar à vista, vai pagar parcelado, como é que vai ser? Aí é que o Musetti sinaliza que deu problema. Porque o Fluminense queria fazer um parcelamento, aqui ó, o Fluminense queria fazer um parcelamento e prazos de pagamento muito mais longos do que aqueles que o Defensor queria que fosse feito. O Defensor bateu o pé, se manteve firme. Óbvio que provavelmente são fontes ligadas ao Defensor, ele também, né, considerando, ou talvez o empresário, enfim, a gente não bota aqui em descrédito nenhum jornalista nesse ponto. Mas só pontuando, né? O Defensor se manteve firme, não cedeu e quis e conseguiu pagar a forma de pagamento com prazos mais curtos. Em quanto tempo o Fluminense vai pagar? Eu não sei. Tá? Isso é importante a gente saber para saber o tamanho do valor da parcela. Fato é que o Fluminense foi ao mercado e contratou o Facundo Bernal. E nesse vídeo aqui eu tentei deixar o mais claro possível o porquê essa negociação foi uma novela e o porquê se demorou tanto. O Defensor trata como é o André deles. É uma super venda da história do Defensor. E o Fluminense trata como uma grande oportunidade, não só de recuperar esse dinheiro investindo num jogador que tem potencial de revenda, de utilizá-lo nessa temporada já, e terceiro, de contratar um jogador para uma posição que é muito necessária e que a torcida tinha muita expectativa. O Bernal vai dar certo ou vai dar errado, eu não sei. É mais provável que dê certo, né? Parece ser um bom jogador, com força física,
um jogador bem avaliado por todo mundo que o viu jogar e que o acompanha mais regularmente. Então, pode dar errado, pode, como qualquer contratação pode dar errado. Veja bem, teve gente que contratou Ronaldo Fenômeno e deu errado, teve gente que contratou Ronaldinho Gaúcho e deu errado, Romário deu errado em alguns clubes. Não é certeza de que vai dar certo nenhuma contratação, mas a gente sempre pontua aqui a nossa análise também, e a princípio o Facundo Bernal parece sim ser um jogador bem interessante, e por isso, aqui agora com detalhes, a negociação demorou tanto. Tamo junto, tá? São 2 da manhã, eu amanhã acordo cedo, porque eu tô partindo lá para Florianópolis, para de Florianópolis ir para Caxias do Sul, para cobrir o Fluminense na quinta-feira, em Juventude Fluminense pela Copa do Brasil. Vambora! Entre terça e quarta, chega o Bernal. Tamo junto, até a próxima, valeu!